Eu espero que todos estejam muito bem. E para saudar vocês hoje, eu vim falar um pouco sobre o grupo de jovens da Melk, o Japa, e sobre o que a gente tem conversado nesses últimos dias. Na semana passada, a gente teve um encontro com o Regis, que foi um dos palestrantes do nosso Congresso de Jovens desse ano, e a gente falou um pouco sobre o sentido da vida, sobre como é errado quando a gente não coloca Deus como sentido da nossa vida, como buscar Deus como nosso sentido de vida. E a gente teve muitas participações no nosso grupo e eu fico muito feliz, já que a gente estava falando desse assunto, eu lembrei do culto, eu fico muito feliz que mesmo em meio a esses tempos muito difíceis que a gente está passando agora, que todo domingo, toda quarta a gente entre no Facebook da Melk e a gente encontra esse tanto de gente que sempre assiste, sempre tá junto com nós no culto. E para isso eu lembrei de uma passagem. Semana passada o Thiago falou sobre Mateus e o Thiago falou a partir de Mateus 21, mas hoje eu vou falar sobre Mateus 20, que é quando Jesus fala para os discípulos dele que onde 2 ou 3 estejam reunidos em nome dele, é ali que ele vai estar. Então eu queria dizer para vocês que eu também tô com muita saudade da Melk, de ir até lá, de ver todos vocês. Mas eu queria dizer que independente se a gente tá lá na Melk, se a gente tá cada um em casa, em nome de Jesus a gente tá reunido e é isso que importa, e ele tá junto com nós. E mais uma vez eu fico muito feliz por ver todos vocês sempre aqui. E eu queria agradecer por isso, por deixar a Melk entrar na casa de vocês toda semana, seja na quarta, seja no domingo, seja na própria sexta e no próprio sábado, quando os grupos de jovens. E eu queria agradecer muito por isso e queria dizer que vocês sempre vão ser muito bem-vindos. E eu espero que essa mensagem de hoje à noite toque o coração de vocês junto com o Espírito Santo mais uma vez. E eu fico muito agradecida de ver vocês, deixar Jesus participar da vida de vocês e fazer dele o centro. Que mesmo em tempos muito difíceis, vocês não abandonem essa busca e que façam isso em comunidade junto com todo mundo. Então eu desejo a vocês uma boa noite e que vocês aproveitem muito essa mensagem de hoje. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Que bom ter a companhia de vocês aqui nessa noite de culto. E queremos convidar você a reunir a sua família, né? Nesse clima de falar sobre família, Lar do Oscilar, que realmente juntos possamos todos aprender sobre o convívio, sobre a proposta que Deus tem para a nossa vida. Eu quero te convidar para a gente ter um momento de oração. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos porque mais uma vez podemos estar nesse momento de prestar culto a Ti, Senhor, que mesmo estando em lugares diferentes, cada um nas suas casas, mas que podemos mesmo assim ser uma família, podemos mesmo assim ser um só corpo, te louvando, te engrandecendo. Te pedimos, Senhor, desde já que Tu fales ao nosso coração e que possamos ser transformados pela palavra que também vamos ouvir nessa noite. Entregamos tudo em Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. E queremos também te convidar para cantar junto conosco, louvar ao nosso Deus. Primeira música que queremos cantar, uma música que fala sobre esse profundo e imenso amor de Deus por nós. Nada nos separará dos laços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça
se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Nessa semana que se passou, nós comemoramos o Dia dos Namorados, certo? E algo que eu vi muito em postagens assim nas redes sociais é dizendo: você é o meu porto seguro. E nessa noite a gente quer justamente ouvir, conversar sobre o que é ser esse porto seguro. E nós queremos aprender isso daquele que é, de fato, o nosso porto seguro. E que nós possamos aprender com Jesus a ser para os outros aquilo que os outros precisam. Então queremos cantar juntos Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
acerto o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, Te convido a fechar os seus olhos mais uma vez para que possamos falar com esse nosso Deus. Senhor Deus, a gente quer realmente aprender de Ti, a fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor, a começar dentro da nossa própria casa. Nos ajuda, Senhor, nessa tarefa, nos ajuda a entender o real significado de ser um porto seguro, de ser aquilo que os outros precisam de nós, Senhor. Abençoa a vida do Jorge, que vai trazer essa Tua palavra, que ele possa ser também agora um instrumento nas Tuas mãos. Entregamos tudo em Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, então, pessoal. Que bom que estamos aqui juntos. Uma alegria muito grande a gente poder conversar nessa noite. E gostaria de começar aqui com vocês. Só um instantinho. Muito bem. Nós vamos falar sobre 4 desafios que nós estamos vivendo na nossa época. Primeiro é o desafio da preocupação. Quando a gente olha para o futuro, a gente temos angústias, né? Nós já conversamos sobre isso em outros momentos, eu não vou me delongar, mas um dos desafios que a gente vive na nossa época é justamente esse. A gente olha para o futuro com certa angústia, com o que será que vai acontecer com relação às finanças, com a nossa família, com a saúde. Então, o primeiro desafio que a gente vive na nossa época é o desafio da preocupação.
O segundo desafio que a gente vive muito forte nos nossos dias é o desafio da tensão. E se a preocupação é a angústia quando nós olhamos para o futuro, a tensão é a angústia de quando nós olhamos para o agora. É aquela sensação que nós temos quando nós saímos de casa e nos sentimos desprotegidos, inseguros. É aquela sensação de quando nós chegamos num espaço e de repente ele tem mais pessoas do que o normal e nós nos sentimos angustiados. Parece que a gente está sempre em tensão. Bom, o terceiro desafio que nós vivemos muito nos nossos dias é o desafio da solidão. Sentido em especial por pessoas que talvez moram sozinhas, sentido em especial por pessoas talvez de mais idade e que estão sendo realmente castigadas pela solidão, que inclusive às vezes tem até potencializado a depressão. Bom, é um desafio grande também. E ainda tem mais um desafio, que é o desafio da sobrecarga. Essa semana eu estava lendo um relato de uma repórter chamada Érica Fraga, e o título dizia o seguinte: como sobreviver ao desafio de trabalhar, cuidar dos filhos e da casa, assobiar, chupar cana, ler 1 milhão de mensagens no WhatsApp e não enlouquecer. O que ela fala ali é justamente isso, é o desafio da sobrecarga, da gente agora ter muitas coisas para fazer. O nosso trabalho ele demanda mais de nós, porque a gente tem que fazer algumas coisas a mais, e aí a gente também tem a questão dos filhos para administrar. Aliás, a questão da sobrecarga ela acaba pegando ainda mais quem tem filhos pequenos em especial, que aí você também tem que cuidar de toda a vida escolar deles. Então assim, esses são 4 desafios muito presentes nos nossos dias e que tem realmente tornado às vezes, quem sabe, a nossa vida pesada. Como nós lidamos com esses desafios? E aí vem uma questão interessante. O Dr. Adriano Vaz da Serra, que é uma das maiores referências da psiquiatria em Portugal, ele diz o seguinte: a família, olha só, a família tem como função primordial a de proteção, tendo, sobretudo, potencialidades para dar apoio emocional para a resolução de problemas e conflitos, podendo formar uma barreira defensiva contra agressões externas, ajudando a manter a saúde física e mental do indivíduo, por constituir o maior recurso natural para lidar com situações potenciadoras de estresse associadas à vida na comunidade. Então perceba aqui, ele está falando que é justamente a família que tem essa função, esse potencial de prover para nós apoio emocional e de ser para nós uma barreira que nos defende contra qualquer tipo de ameaça de fora. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a família tem essa função de ser um apoio e ela tem o potencial de nos trazer a segurança para que nós possamos passar por momentos difíceis. Então, a ideia dele aqui é justamente essa. Nesses momentos complicados em que nós vivemos, é um momento ainda mais propício para nós reforçarmos as nossas relações familiares e encontrarmos na nossa casa, no nosso lar, apoio emocional. Para mim tem uma imagem que ilustra isso muito bem. A imagem que você está vendo, você vê ali um farol sendo castigado por uma tempestade. E as ondas batem forte naquele farol. Mas não tem problema, porque o farol tem uma estrutura muito sólida. E o que esse psiquiatra está falando é isso. Não, o problema não é a tempestade. A questão é que nós tenhamos uma estrutura que seja compatível com a tempestade que nós vivemos. E se nós temos uma boa estrutura familiar que nos provê apoio e segurança, a gente passa pelas tempestades, mesmo elas sendo as mais difíceis possíveis. É momento da gente redescobrir, ou talvez ainda aprimorar, o potencial que as nossas famílias, que os nossos lares têm de apoio emocional. E essa é a pergunta que nós vamos tentar responder nessa noite com vocês. Como fazer da nossa casa um lugar
de apoio. Como fazer da nossa casa um porto seguro. E se a sua casa já provê um apoio emocional, como melhorar isso? E se não prover, como fazer isso? Como fazer da nossa casa, do nosso lar, um lugar de apoio. Será, alguma literatura, algum livro que pode nos ajudar nisso? Sem dúvida. Para mim, o que mais me ajudou a entender essa questão e desenvolver isso também na nossa casa foi um livro que foi escrito há muito tempo, por um homem chamado Paulo, no século I, que traz uma sabedoria milenar. É o livro de Romanos, que na verdade, na Bíblia ele é um livro, mas na verdade ele era uma carta. E o livro de Romanos, ele é muito interessante. Os capítulos 1 até o 11, eles vão explicar como viver com Deus, né? Através de Jesus. O Paulo vai explicar a questão do Evangelho, como a gente pode nutrir a espiritualidade na nossa vida, o que isso significa, é riquíssimo, é belíssimo. E a partir do capítulo 12, ele vai falar a diferença que viver com Deus faz na nossa vida, e em especial no capítulo 12, ele vai falar da diferença que a vida com Deus faz nos nossos relacionamentos. Como a vida com Deus faz com que nós nos relacionemos de uma maneira que apoie uns aos outros. Inclusive no capítulo 12, o Paulo vai falar de como a vida com Deus muda a maneira de nós nos relacionarmos tanto com inimigos, que eu já vou dizer para vocês que foi o nosso tema no dia 24 de maio, no encontro que se chamou O Milagre na Cela 7, nós lemos Romanos 12 sobre essa ótica, mas em Romanos 12 ele também fala como nós podemos conviver com os nossos amigos, com aqueles que estão conosco, com a nossa família, com aqueles que trabalham junto com a gente, não contra a gente. E é sobre isso, então, que nós vamos focar nessa noite. Para isso, queria te convidar a ler junto comigo Romanos 12, de 10 até 16. Romanos 12, 10 a 16. Vamos aprender como a nossa casa pode ser um lugar de apoio emocional. Acompanha comigo. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Para a gente começar a nossa conversa de hoje, nesse texto, eu queria ler o versículo 10, o primeiro versículo do texto. Diz assim, ó: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal, para a Bíblia, na linguagem bíblica, é o amor de família. O apóstolo Paulo aqui está falando do convívio entre cristãos numa comunidade, numa igreja. E ele está dizendo, olha, o convívio entre cristãos funciona da mesma maneira como o convívio em família, o convívio com cristãos e família, ou seja, o convívio com aqueles que estão a favor de nós na vida, que estão trabalhando junto conosco na vida, eles funcionam da mesma forma. De qual forma? Daí ele dá duas dicas muito interessantes nesse versículo, que ele fala, dediquem-se uns aos outros. A palavra dedicar, ela tem a ideia de nós investirmos tempo, energia, atenção nos outros, né? Dedicarmos. E depois ele fala, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Às vezes é um pouco difícil da gente entender o que significa honrar as pessoas, mas a palavra honra está associada a valorizar o outro, a tratar o outro como alguém precioso. Então, por que o Paulo fala isso? É algo muito simples. A sociedade romana, ela era marcada pelo individualismo.
A sociedade romana, ela, ao contrário da grega, os gregos, eles prezavam primeiro o coletivo e depois o indivíduo. Ou seja, primeiro uma pessoa, na sociedade grega, deveria pensar na família, na cidade, depois pensaria em si mesmo. Mas a sociedade romana tinha uma ideia diferente. Os romanos, eles eram bastante individualistas, eles tinham a ideia de que primeiro eu preciso pensar em mim, primeiro eu preciso garantir o meu lado, depois eu penso nos outros. E, aliás, isso é muito semelhante com o nosso pensamento hoje. Não sei se você já se deu conta, mas a sociedade hoje, nossa, ela também, ela estimula o individualismo. Aliás, a Bíblia vai falar que o individualismo, ele é algo que está em nós como marca do pecado. Mas a nossa sociedade, ela multiplica isso. E aqui o Paulo traz justamente essa questão aqui para dizer que os relacionamentos, eles só funcionam bem quando aprendemos a olhar menos para nós mesmos e mais para o outro. Ou seja, essa ideia individualista, ela quebra os relacionamentos. E aqui o Paulo está dizendo algo fantástico para mim e para você. Você quer que o seu lar seja um lugar de apoio. Você quer que o seu lar seja um lugar, um porto seguro. Então o primeiro passo é: aprenda a realmente olhar mais para os outros e menos para você mesmo. Bom, aí talvez você diga assim: não, Jorge, isso eu já faço, né? Não, eu não olho muito para mim, eu não foco muito em mim, não, em primeiro lugar a minha família, tá louco? Gente, eu queria que você realmente analisasse isso de uma maneira muito objetiva nessa noite. Realmente, será que isso é uma verdade? Um teólogo chamado C.S. Lewis, que também é escritor e também foi professor na Universidade de Oxford no século passado, ele disse o seguinte: não pense que se você conhecer um homem verdadeiramente humilde, ele será o que as pessoas chamam de humilde hoje em dia. Não será uma pessoa submissa ou bajuladora que vive lhe dizendo que não é nada. Provavelmente, o que você vai pensar dele é que se trata de um camarada animado e inteligente, que realmente se interessou pelo que você tinha a lhe dizer. O que ele está dizendo? Você quer saber se uma pessoa ela realmente é humilde? Repare na maneira como essa pessoa conversa. Não pense que uma pessoa humilde é aquela que se menospreza, é aquela que diz: não, eu não sei fazer nada, não, eu não sei, não, imagina, não é essa a pessoa humilde. A pessoa humilde é aquela que ouve os outros realmente interessados no outro, não em falar de si mesmo. É aquela pessoa que está ouvindo o outro sem pensar em falar da sua própria vida, mas que está realmente interessado em conhecer mais do outro. E aí a gente vê como isso se mostra nas nossas conversas. Se você fosse para o posto de saúde conversar com a pessoa do seu lado, naquela época, lembra que a gente podia ir para o posto de saúde e conversar com uma pessoa do nosso lado? E você dissesse para essa pessoa assim: cara, eu estou com uma dor de cabeça que está me matando. A pessoa que está do seu lado provavelmente diria: e a minha dor na perna tu não vai acreditar. Percebe? Na nossa conversa, muitas vezes a gente não está interessado em ouvir o outro. Essa pessoa ela poderia dizer: você está com dor de cabeça? Desde quando? Como é que está? Já tomou alguma coisa para melhorar? Não, a gente, em vez de ouvir mais do outro, a gente está interessado a falar de nós mesmos. Se você chegar amanhã no seu trabalho e dizer: estou cansado hoje, provavelmente a pessoa que te ouviu vai dizer: eu também trabalhei um monte esse final de semana. Ela não vai querer, possivelmente, faz o teste, possivelmente ela não vai querer ouvir: é mesmo, está cansado, por quê? Aconteceu alguma coisa? Está doente? O que está acontecendo? Não. Ela vai estar mais interessada em falar de si. Fala para alguém assim: meu filho tem 6 anos, a pessoa provavelmente vai dizer: o meu tem 4. Se você disser assim: nossa, meus filhos, eles estão um terror em casa, eles têm 6 anos e estão me dando um trabalhão, a outra pessoa provavelmente vai dizer: ixi, espera até ser adolescente, o meu filho adolescente é muito pior. Então, as nossas conversas, elas mostram que muitas vezes a gente não está realmente olhando o outro, ouvindo o outro, interessado no outro. A gente está preocupado em falar de nós mesmos. E o que o Paulo está querendo dizer aqui, o C.S. Lewis reforça, é que a questão central não é pensar menos
de si mesmo. A questão central é pensar menos em si mesmo. Se você quer que o seu lar seja um lugar de apoio, você precisa realmente olhar, ouvir, reparar em quem está à sua volta. E isso vai envolver que você olhe um pouco menos para você mesmo. Bom, mas não é isso só, tem uma coisa muito interessante aqui. No versículo 15, o Paulo ele vai além. Ele vai dizer o seguinte: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E é algo muito interessante, eu acho um versículo lindo, e inclusive se você tem o costume de sublinhar na Bíblia, esse é um versículo que tem que estar sublinhado, ele é um versículo muito importante. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Mas uma coisa que é muito importante de você reparar é que a Bíblia ela não costuma dar imperativos com relação a sentimentos, ela não dá mandamentos, ordens em relação a sentimento, sinta isso, sinta aquilo, porque seria uma coisa muito difícil. Como é que a gente faria para agora se alegrar com alguém se a gente não está alegre? Como é que eu vou forçar isso? Como é que eu vou chorar com alguém se eu não estou triste? Como é que eu vou forçar isso? Não, a Bíblia não dá imperativos com relação a sentimentos, a Bíblia costuma dar ordens e mandamentos com relação à atitude. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que por detrás desses sentimentos existe a atitude da empatia. Como é que eu vou me alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora? Eu vou conseguir fazer isso quando eu tiver a atitude de me colocar no lugar do outro. Quando eu tiver a atitude de enxergar a vida pelo olhar do outro. Quando eu conseguir fazer isso, aí eu vou conseguir realmente me colocar no lugar e se alegrar, e me alegrar com quem se alegra, e chorar com quem chora. Então, a ideia aqui, o Paulo ele evolui no argumento, e ele diz justamente isso: não só olhe para quem está ao teu redor, mais do que isso, olhe a vida pelos olhos de quem está ao teu redor. E sobre isso ele fala no próprio capítulo que nós lemos: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aprenda a enxergar a vida pelos olhos dos outros. Isso é uma coisa interessante. Eu estava pensando o que, por exemplo, a quarentena significou para os meus filhos. Eu tentei fazer esse exercício aqui com eles, eu tentei enxergar a vida pelos olhos deles. Os meus filhos, eles são pessoas, para a maioria que talvez conhece, que tem uma vida social enorme, que eles tinham uma vida social enorme, aliás, eles encontravam gente, eles saíam muito com a gente, visitavam pessoas, eles iam também na escola, final de semana, o nosso pátio que estava cheio de gente, eles estavam sempre em volta, eles tinham uma vida social enorme, e de um dia para o outro, com poucas explicações, ou talvez com explicações que eles nem entendiam muito bem, eles perderam absolutamente tudo, escolas, programações da comunidade, as visitas, tudo. Imagina o quanto isso foi difícil para eles. Então, o exercício que o Paulo está dizendo aqui é isso, olhe a vida pelo olhar do outro, entenda ele. E quando eu fiz esse exercício, eu percebi o quanto isso é difícil para os meus filhos. Isso aproximou o nosso coração, e isso me tornou muito mais um apoio emocional para eles, porque eu entendi a situação deles. Eu diria para vocês que se nós realmente conseguíssemos praticar a empatia e olhar a vida pelo olhar do outro, grande parte dos nossos problemas no casamento estariam solucionados. A enorme parte das nossas brigas não existiriam, porque a gente olharia a nossa vida pelo olhar do nosso marido, da nossa esposa, e a gente entenderia muito melhor a situação dele, e nós conseguiríamos então também ser um apoio emocional muito maior. Eu diria que boa parte das brigas na internet, ou boa parte das postagens na internet, não existiriam se a gente tivesse esse exercício de empatia. E aliás, é frustrante a gente olhar aí timeline das redes sociais e ver uma corrente de críticas e de ódio e de pessoas incapazes de enxergar a vida pelo olhar do outro. Porque se fizessem,
não postariam o que postam. Então a minha pergunta é: você quer ser um apoio emocional na sua casa? Você já experimentou olhar a vida pelos olhos da tua esposa? Você já experimentou olhar a vida pelos olhos do teu marido? Pelos olhos do teu pai? Da tua mãe? Pelos olhos dos teus filhos? Às vezes a gente vê tantos pais reclamando aí dos filhos adolescentes. Você já tentou ver a vida pelos olhos deles? Se nós não fazemos isso, dificilmente nós vamos ser apoio emocional para qualquer pessoa. E o que é interessante é que, como a gente falou, um dos nossos desafios hoje é sobrecarga. E você viu que o ponto 1 e o ponto 2, eles são olhares. É olhar mais para o outro, olhar a vida através do olhar do outro. Isso não demanda tempo, isso não envolve gasto de tempo, isso é só um jeito de você olhar a vida diferente. Então não é algo que vai sobrecarregar, não é algo que vai trazer alguma coisa a mais na sua agenda, uma tarefa a mais para cumprir, não. É algo que vai trazer tarefa a menos, é algo que vai aliviar, porque a sua casa vai se tornar um lugar melhor para estar. Bom, mas logo depois o apóstolo Paulo vai dizer, em alguns versículos ele vai usar as palavras: compartilhem, pratiquem, tenham a mesma atitude uns para com os outros. Ou seja, com isso, ele está dizendo, muito bem que vocês aprenderam a olhar, mas não é só de olhar que a gente constrói um lar, Porto Seguro. Não é só com olhar, é também com atitudes. Mas é interessante a relação que isso acontece. A gente só consegue ter, se a gente só olha e não age, a gente está errando, né? A gente está sendo omisso. Agora, se a gente age, mas também não olha, se a gente está agindo, fazendo, mas não está percebendo a realidade do outro, a gente corre o sério risco da gente agir de uma maneira equivocada, de uma maneira que não contribua com nada. Agora, quando a gente olha o outro, olha a vida através do olhar do outro, e aí se propõe a agir, o resultado são atitudes que fazem a diferença. Eu lembro bem da minha faculdade de teologia, a gente teve aula sobre aconselhamento, e isso foi algo realmente muito importante. Quando você vai ter aula de aconselhamento, o que você imagina? Bom, possivelmente você imagina que você vai aprender a falar, né? O que eu vou falar para ajudar os outros? E errado, grande parte, a enorme parte das aulas de aconselhamento era para a gente aprender a ouvir os outros. E eu lembro muito bem de um professor falando assim: primeira coisa que vocês têm que fazer é ouvir o outro. A segunda coisa que vocês têm que fazer é ouvir o outro de novo. E a terceira coisa que vocês têm que fazer é ter certeza que vocês ouviram, e se vocês ainda não têm certeza, ouça de novo. Porque se vocês falarem algo sem terem ouvido muito bem, a grande chance é que vocês falem algo que não vai ajudar e que talvez até atrapalhe. Aí, em cima disso, algumas pessoas falam para mim, às vezes perguntam: Jorge, eu tenho um amigo meu que está passando por isso, o que eu falo para ele? A minha resposta sempre é essa: primeiro ouça. E ouça muito. Depois de você ouvir bem, você vai descobrir duas coisas. Ou você vai descobrir o que falar, ou você vai descobrir que não precisa falar nada. Só a tua presença lá talvez já baste. Então, as duas coisas elas então estão interligadas. Ouça, perceba, olhe, se coloque no lugar do outro. E então, chegou a hora de agir. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás eu não fiz isso. E olha só que situação. Eu fui visitar uma pessoa que tinha passado por um grave acidente de trânsito e a perna dela tinha esmigalhado, assim, fez cirurgia, teve que colocar ferro nas pernas, foi aquela situação difícil. E o que complicou ainda mais foi que exatamente junto com essa situação, a esposa daquele homem resolveu deixar ele e levou o único filho do casal junto. Ou seja, o camarada, de uma hora para outra, ele passou por toda essa situação e sozinho, com a casa, com as mobílias pela metade. Bom, e eu fui visitar essa pessoa algumas vezes. Eu lembro que uma vez eu fui lá e ele estava bem desanimado, né? E ele chegou para mim e disse assim: Jorge, isso aqui está doendo tanto, você não imagina. E aí eu pensei o quê? Vou animar ele, né?
tá desanimado, eu vou dar uma animada nele. E aí eu disse, não, mas tem gente que sente dor muito pior também, né? Poderia ser pior. E aí ele disse, não, mas está doendo muito, você não sabe e tal. E eu tentando animar ele, não dava. Aí ele começou a falar, ficar deitado nessa cama é ruim, já estou há tantos dias. Eu disse, mas tentei animar ele de novo, né? Dizendo, mas tem gente que fica mais tempo e veja bem, pelo menos o senhor está vivo, né? E quanto mais eu tentava animar, pior ficava. Voltei para casa meio frustrado, porque aquela visita lá foi meio difícil. E aí eu entendi isso aqui. Eu não tinha olhado a situação pelos olhos dele. Eu estava olhando a situação pelos meus olhos. Então eu comecei a olhar e perceber o que ele estava passando. E ele estava sofrendo muito e sofrendo sozinho. Não tinha nem ninguém para ver o sofrimento dele, para perceber o quanto ele estava sofrendo. E eu mudei minha abordagem. Na outra visita eu fui lá e ele disse, isso aqui está doendo, que é uma loucura. E eu disse, isso deve estar doendo mesmo. Eu enxerguei o sofrimento dele e disse, isso deve estar doendo mesmo. Olha, eu já senti dor, mas eu imagino que a minha dor não se compara com a tua. E aí ele me disse, mas tem gente que deve sofrer coisa bem pior, né? Eu disse, olha só, talvez, né? O que ele precisava não era de consolo. Ele precisava que alguém enxergasse o sofrimento. E eu só percebi isso quando eu primeiro enxerguei ele, de verdade, pelos olhos dele, e depois agi. Enxergue o teu marido. Enxergue tua esposa, enxergue teus filhos, enxergue a vida pelos olhos deles, e aí você vai saber o que fazer. E aí a sua casa, o seu ambiente de trabalho, vai ser um ambiente de apoio, vai ser um porto seguro. Mas tem mais um detalhe. No versículo 12, o apóstolo Paulo ainda vai dizer, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O que eu acho muito interessante, porque, entenda, ele estava antes disso falando de relacionamentos. E aí ele fala sobre dificuldades. E aí, que é esse versículo aqui. E aí depois ele volta a falar de relacionamentos. E isso para mim não fez sentido na leitura. Por que ele para de falar de relacionamentos para falar sobre dificuldades e depois ele volta a falar de relacionamentos? E a minha conclusão é que só pode ser porque ele está falando de dificuldades nos relacionamentos. E quando ele está falando sobre paciência, perseverança e oração, ele está falando para nós vivermos os nossos relacionamentos assim. Eu imagino, é como se o Paulo estivesse olhando para a gente e dizendo, apoiem os outros. Mas entendam uma coisa, apoiar os outros emocionalmente nem sempre é um caminho fácil. Nem sempre as pessoas vão valorizar isso, nem sempre as pessoas vão devolver isso para nós, nem sempre é um caminho que traz algum retorno. Talvez lidar e ajudar as pessoas vai ser muitas vezes frustrante para você. E aí ele está dizendo, perseverem e sejam pacientes, ou seja, não desistam, continuem assim, não percam a esperança, porque enquanto Deus está junto, ainda não existe caso perdido, qualquer coisa pode mudar. Talvez você já tenha desistido do seu marido, talvez você já tenha desistido da sua esposa, desistido dos seus filhos, desistido dos seus pais. Aí o Paulo estaria dizendo, não desiste não, continua, porque enquanto Deus está junto, ainda há esperança, Deus ainda pode fazer um milagre, continua. Aqui ele está dando uma palavra de, não desista de ser um apoio emocional, por mais que às vezes seja difícil. Não desista de fazer a sua parte. E depois ele ainda fala sobre perseverar na oração. E com isso ele quer dizer, faltou forças. Ore. Busque as forças em Deus. Se a gente for dar uma olhada em tudo que a gente conversou até agora, a gente teria o seguinte quadro. O que fazer? O que a gente faz para a nossa casa ser um lugar de apoio emocional? Olhamos o outro. Devemos olhar a vida pelo olhar do outro. E devemos ter atitudes que fazem diferença. E como fazer isso, Paulo? Não desista. E se faltarem forças, busque-as no relacionamento com Cristo. É exatamente isso que a gente recebe em Jesus. Um Deus que olha para nós. Um Deus que decide olhar a vida pelo nosso olhar.
Um Deus que toma uma atitude que faz toda a diferença na nossa vida, por mais que era uma atitude difícil. E encontramos também em Jesus um Deus que não desiste, apesar de nós não valorizarmos e não devolvermos esse amor na mesma proporção. E o que o livro de Romanos vai trazer de novo e de novo, o que a Bíblia vai falar de novo e de novo, é que quanto mais próximos nós estamos desse Jesus, quanto mais nós vivemos, experimentamos esse amor de Cristo na nossa vida, mais esse olhar pelo outro, mais esse servir pelo outro se torna uma realidade na nossa vida, menos presos a nós mesmos nós nos tornamos. Eu não preciso mais ficar falando de mim, eu não preciso ficar demonstrando a mim mesmo para que os outros me notem. Não, a única coisa que importa é que esse Jesus me nota, e quanto mais perto dele eu estou, mais livre de mim mesmo eu também estou, e mais livre eu estou para apoiar os outros. Então, diante desse quadro, eu queria que você pensasse na sua vida. O que está faltando na sua vida? Falta de repente você olhar um pouco mais para o outro. Falta de repente sua esposa chegar em casa, ela diz para você, estou cansada, e você não diz, eu também estou. Você diz, é mesmo, querida? Me conta um pouco mais sobre o teu cansaço. E o que eu posso fazer por ele? É isso que está faltando. De repente falta um pouco mais de empatia, de você tentar se colocar no lugar do outro, perceber a história do outro, perceber o olhar dele e entender os desafios que ele está tomando. Talvez você sabe o que precisa ser feito, só não está fazendo. Falta atitude. Então talvez é ali que você tem que agir. Ou talvez falta motivação. Talvez você está ali no andar de baixo, querendo desistir. Então essa palavra para você hoje é: não desista do seu lar. Não desista da sua família. Não desista do seu marido, da sua esposa, dos seus pais ou dos seus filhos. Para Deus não tem caso perdido. Ore por eles. Seja lá qual for a sua situação, eu desejo do fundo do coração que o seu lar seja um porto seguro, um lugar de apoio emocional, e que você também entenda o teu papel nisso. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, que nós encontramos em Ti esse porto seguro. Nós encontramos em Ti, Senhor, alguém que olha para nós, alguém que nos ama profundamente, alguém que age em nosso favor, e alguém que nos reabastece para que nós também sejamos o porto seguro de outras pessoas. Que Tu estejas, Deus, fazendo do nosso lar um lugar de fortalecimento, um lugar de refazer forças, e que nós entendamos, Senhor, o nosso papel nisso. Que a gente esteja envolvido nisso, que a gente receba disso, que a gente faça isso, e que se a gente não receber isso das pessoas que moram com a gente, que a gente aprenda a receber isso de Ti, Senhor. Mas que nós, sempre que entrarmos na Tua presença, nós saiamos reabastecidos e animados a fazer diferença nesse mundo, especialmente na nossa casa, ou começando pelas pessoas que estão ao nosso redor e que dividem a vida com a gente. Nos ensina, Senhor, a olhar para os outros como Tu nos olhas, a agir pelos outros como Tu ages. E que assim a gente possa sentir uma grande diferença aonde nós estamos. E termos a alegria de saber que essa diferença também tem começado por nós. Senhor, a gente também quer, nesse momento de oração, colocar todas as pessoas que sofrem na nossa cidade ou além dela, todas as pessoas que estão em hospitais, seja por Covid ou por qualquer outra doença, que Tu esteja, Senhor, fortalecendo, curando elas, que Tu estejas, Deus, também abençoando as pessoas que perderam entes queridos, que Tu possa, Senhor, consolar o coração delas, Senhor, em momentos que palavras nenhuma palavra pode resolver, mas que o Teu Espírito, ó Deus, possa confortá-los de uma maneira que ninguém mais pode. Senhor, cuida das nossas vidas, cuida das nossas famílias, cuida dos nossos trabalhos. Nos dirige nessa próxima semana, Senhor, nos dando esperança e força.
A gente também, ó Deus, quer lembrar de uma maneira muito especial do nosso prefeito, Senhor Dair Eng, que Tu esteja, Senhor, abençoando a recuperação dele, restituindo, Senhor, restaurando a saúde dele, Senhor. Por favor, e também, ó Deus, consola e conforta, Senhor, o coração de toda a família. Deus, todos mais que sofrem, esteja, Deus, também olhando por eles. E tudo mais, ó Deus, que nós temos no nosso coração, queremos entregar a Ti, orando a oração que Tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de nós e que sobre nós Ele derrame da sua paz. Que assim nos abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, não desliga ainda. Nós temos ainda duas coisas muito importantes. Temos alguns avisos e no final nós temos uma surpresa muito especial para vocês. Então fique com a gente mais um pouquinho que essa surpresa vai valer a pena. Tá legal? Primeira coisa, quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui na página, nós vamos falar sobre apoio emocional, mas de uma maneira um pouco diferente. Vamos falar sobre apoiando emocionalmente as crianças. Como a gente pode apoiar emocionalmente as crianças? Você que tem filhos, você que tem netos, sobrinhos, afilhados, alunos, enfim, que tem crianças no seu convívio, convidado a estar com a gente, tá bom? E estará junto conosco também a Larissa De Lázari, psicóloga, e vai ser uma noite muito legal, uma conversa muito bacana. Fique com a gente, tá bom? Domingo que vem, vamos continuar o tema Lar Docilar e vamos falar sobre reorganizar para não sobrecarregar. Como a gente pode reorganizar a nossa vida e nossa família, o nosso lar, para que a nossa vida em casa seja mais leve, tá bom? Muito importante, um tema muito, muito legal. Não perca, que esse tema aqui é um dos que eu mais li de longe, de todas essas mensagens aqui, esse foi o tema que eu mais li, com ideias muito interessantes para passar para vocês, tá bom? Está se sentindo um pouco sozinho? Sente falta de estar com algumas pessoas? Que tal você se encontrar uma vez a cada 3 semanas, 1 horinha com outras pessoas? Para conversar, para trocar alguma ideia, para orar junto, para aprender junto. Participa de um pequeno grupo com a gente. Queria convidar você. Não importa onde você mora, não importa a sua rotina, a gente encontra maneiras de você estar junto com a gente. Faça esse contato, procure a gente. Seria muito legal te encaixar num pequeno grupo desses. É uma experiência muito legal da gente poder interagir com pessoas nessa época de distanciamento, da gente poder conhecer pessoas, fortalecer laços. E isso tem ajudado muita gente, isso tem me ajudado. Isso é muito importante que a gente faça numa comunidade cristã. A comunidade cristã não serve só para a gente ouvir mensagens junto, mas para a gente aprender a conviver. Vem com a gente, faça esse contato, seria uma alegria te ter junto nesses grupos. Também aprenda a servir. Aqui na Meu, que nós precisamos muito de pessoas que estão dispostas a ligar umas para as outras, para que a gente aprenda a cuidar das outras, especialmente aquelas pessoas que estão sofrendo com solidão. É muito importante também termos pessoas que nos ajudem a orar pela comunidade, se dispõem a ser um intercessor. Uma vez por semana ou a cada 2 semanas a gente vai enviar pedidos para você orar. É assim, é muito simples, mas são maneiras de você servir. Também nós queremos agradecer muito a todos aqueles que colaboraram com a Anupai, com o CRAS, ou que estão colaborando. Muito obrigado vocês que atenderam esse chamado e que colaboraram com essas entidades que estão precisando tanto. Continuem colaborando, se possível. Também gostaria de te estimular a manifestar sua gratidão a Deus. A gente precisa sempre ser grato a Deus. E uma das maneiras concretas da gente fazer isso é através das nossas ofertas. E se você quiser dedicar sua oferta de gratidão a Deus, não a Meu, que é gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele é na sua vida. E se você quiser dedicar essa oferta aqui na Meuc, para que a gente use esse recurso, você pode fazer isso através dos dados bancários que estão sendo projetados para você. E nós vamos fazer o possível para investir bem esse dinheiro, esse recurso, para que mais e mais pessoas conheçam o amor de Deus. Muito bem, pessoal. Mais um aviso ainda, indo para o final.
Algumas pessoas têm comentado e perguntado para nós, como é que vai ser o retorno das atividades presenciais? Jorge, vamos voltar? Não vamos? Quando vamos voltar, afinal de contas? Eu quero dar um retorno para vocês. Nós estamos sendo assistidos pela MEUC geral nisso. E a MEUC nos mandou uma ferramenta muito interessante, é uma planilha que foi elaborada por um médico lá em Blumenau, que trabalha no combate contra a Covid. É uma tabela onde a gente alimenta com vários dados da nossa localidade para nos ajudar a avaliar quando é seguro voltar. Com toda a alta de casos que teve aqui em Palmitos e também em Chapecó, ainda nós não consideramos seguro retornar às atividades presenciais, mas nós estamos acompanhando semanalmente esses dados, nós estamos avaliando isso constantemente, e assim que possível, a gente promete que a gente vai voltar, porque assim como vocês, eu estou morrendo de saudade de ter um encontro presencial. Toda vez que eu entro nessa comunidade, ela tá vazia ou com poucas pessoas, meu coração dói. Eu queria muito ter vocês aqui, mas a gente quer fazer isso quando nós entendermos que for seguro, prudente e responsável, que não vai colocar em risco a vida de ninguém. Então espera só mais um pouquinho, e assim que possível, a gente vem com novidades, tá bom? Mas se você está com saudade de ver a nossa comunidade como um todo, a gente tem uma surpresa para você. A gente reuniu o grupo de louvor quase inteirinho para a gente cantar uma música. E a próxima música que nós vamos cantar agora, para encerrar o nosso momento, ela é uma música com quase o grupo inteiro. Então se você está com saudade de ver essa turma toda cantando, canta junto com a gente. Uma das músicas mais especiais da nossa comunidade. Aproveite. Esperança ao coração, resposta que eu preciso. Como podes tu falar comigo e ainda me chamar de amigo? Mesmo sendo falho, tu te importas. Jesus, posso saciar chamar de amigo, mesmo sendo falho, tu te importas. Jesus, posso saciar a sede da minha alma, aonde encontrarei a fonte das tuas águas. Saciar a sede da minha
encontrarei a fonte das suas águas. Busco saciar a sede da minha alma. Aonde encontrarei a fonte das suas águas. Água da vida é Jesus. A vida eterna é Jesus. Água da vida é Jesus. A vida eterna é Jesus. Presente aí, muito especial para vocês aproveitarem, tá bom? Assim que der, nós nos voltamos a retornar, a nos encontrar de forma presencial. Por enquanto, nos encontramos dessa forma. Você nos ajuda muito, muito mesmo, se você puder compartilhar as nossas publicações. É uma grande maneira e muito simples de você fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, ao sair daqui da transmissão, compartilhe ela, que você vai nos ajudar realmente muito. Desejo a todos vocês uma boa noite, uma abençoada semana, que Deus conduza vocês adiante. Mais um dia nasci, sede e solidão. Sigo a passos largos na mesma direção. De repente avisto, vindo ao meu encontro, esperança ao coração, resposta que eu preciso. Como podes tu falar comigo e ainda me chamar de amigo? Mesmo sendo falho, tu te importas. Jesus, busco saciar a sede da minha alma. Aonde encontrarei a fonte das suas águas. De repente avisto, vindo ao meu encontro, esperança ao coração, resposta que eu preciso. Como podes tu falar comigo e ainda me chamar de amigo? Mesmo sendo falho, tu te importas. Jesus, busco saciar a sede da minha alma. Aonde encontrarei a fonte das tuas águas. Busco saciar a sede da minha alma. Aonde encontrarei a fonte das tuas águas. Água da vida
saciar.